Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de janeiro do ano 2022, é o calendário gregoriano. O nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 24 do mês de Shevat, do ano 5782. Estamos há 142 dias, já transcorremos tudo isso. E também já estamos aí na 18ª Parashá, que é Mishpatim, e a sexta do livro de Êxodo. E nesse aspecto aí, então, nós estamos aí com os dias andando, e nós vamos andando, caminhando em frente. Vamos seguindo sempre em direção à fonte inesgotável da luz, que é o próprio Criador, o En Sof, o infinito. Bem como temos diante de nós a promessa divina, para que nós possamos estarmos aí nos preparando para a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E nesse aspecto todo nós vamos aí andando, vamos crescendo no conhecimento, no entendimento da palavra divina, e vamos aí nessa comunhão com a Torá, nós vamos então aperfeiçoando a nossa jornada monoteísta. Então, hoje, como nós estamos a 142 dias da nossa jornada monoteísta, vamos ver o que o Rebbe Menachem Mendel tem para nós no dia de hoje, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o tzadik da nossa geração, ontem ele nos deu uma palavra muito forte, muito poderosa, né, com referência muros de tijolo, e nós vimos aí sobre a questão de você realmente não fazer a sua alma ser cativa, né? A sua alma não estar em cativeiro. Vimos aí a lição que nos deu no dia de ontem sobre isso. E ainda assim, no dia de hoje, o nosso Rebbe, ele continua dentro desta lição sobre o cativeiro. Então vamos ver o que ele nos fala hoje. Vamos somar o aprendizado de ontem com o de hoje. Então o de hoje, o nosso Rebbe, o líder da nossa geração, ele diz assim: é muito importante você conectar-se a esta sabedoria do Rebbe e poder analisar aquilo que está acontecendo nos dias atuais e poder realmente procurar compreender o que o Rebbe tem realmente nos falado nesses últimos dias. É muito importante, né? E mais uma vez, né, a sabedoria do Rebbe é algo fantástico, né? E também atualíssima a sabedoria do Rebbe. Então ele diz assim: o cativeiro começa quando você crê que é pequeno e o mundo é grande. Uma vez que você acredita nisso, em seguida, melhor dizendo, você provavelmente acreditará que o mundo vai pisar em você e então você terá medo dele. E então passa a obedecer-lhe e depois a correr atrás dele. Assim você se torna seu escravo, desejando água para a alma, mas sem poder lembrar-se nem sequer de onde procurá-la. Temer o mundo é negar a unicidade do seu Criador. Vamos entender essa palavra de sabedoria? Vamos lá então. Prontos para o puxão de orelha? Vamos lá. Então, primeiramente, o nosso Rebbe diz: o cativeiro começa quando você acredita que você é pequeno e o mundo é grande. O seu cativeiro começa quando você acredita que o mundo pode te pisar e você tem medo do mundo. Transportando tudo isso para uma simples expressão: medo do sistema e daqueles que estão por detrás do sistema. É o que nós estamos vivenciando nesses últimos 2 anos. Então aqueles que estão por detrás desse sistema, eles estão trazendo para o mundo uma mensagem: você é pequeno,
nós somos grandes. O mundo aqui se refere exatamente ao sistema, em que, entre aspas, os chamados poderosos ditam as regras. E nesses últimos 2 anos, nós estamos aí exatamente presenciando essa realidade, né? Aqueles que estão por detrás do sistema, eles estão ditando as regras, eles estão trazendo medo e pavor às pessoas, e as pessoas estão acreditando que elas são pequenas e que o mundo é grande, e que o mundo pode pisá-las, pode destruí-las, pode matá-las. E elas acreditam, aceitam, e aí o que acontece? Começam a correr atrás do mundo, começam a correr atrás do sistema. E ao correr atrás do sistema e daqueles que estão mandando no sistema, o que vai acontecer? O que vai acontecer? As pessoas automaticamente vão continuar acreditando que são pequenas, que o mundo é grande, o sistema, vão continuar acreditando que realmente o mundo pode pisá-las, destruí-las, matá-las, e aí as pessoas vão correr atrás do quê? Vão correr atrás do mundo, que significa vão correr atrás do sistema. O sistema vem e diz, já que ele conseguiu dominar as pessoas, então aí o sistema vem e diz assim, esta é a tua salvação. Faça o que nós estamos mandando e não haverá perigo algum para você. É o que nós estamos vivenciando nesses últimos 2 anos. E dentro desse aspecto aí, nós estamos compreendendo muito bem a lição do nosso Rebbe Menahem Mendel. Então aí as pessoas, elas correm realmente atrás do mundo, dependendo dele. Então já está escravo do sistema. As pessoas querem água, a água verdadeira, a verdade, a palavra divina, mas já não sabe mais aonde procurá-la. Por quê? Porque o sistema dominou as mentes das pessoas, escravizou as suas almas. O sistema dominou e as pessoas simplesmente aceitaram. É o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E é por isso que é importante nós estarmos atentos a esta realidade. Aquilo que está acontecendo, em que o mundo, o sistema, quer nos tirar da presença de Deus, quer nos tirar da presença divina, da sua palavra, dos seus mandamentos, e querem que nós venhamos buscá-los como salvação. Esse é o sistema e os perversos que estão por detrás dele, do sistema. Então, por isso, a palavra final do nosso Rebbe é também simples e objetiva. Temer o mundo, ter medo do mundo, ter medo do sistema, é negar a unicidade do Criador. Então, por isso, as pessoas estão aí, desesperadas, acovardadas, medrosas, estão em pânico, e aparece, entre aspas, o bom mocinho, que são aqueles que estão aí como governo, nos governos estaduais, municipais, por exemplo, muitos deles dizendo, aqui está a salvação de vocês. Venham aqui para junto de mim, eu trouxe salvação para vocês. Só que na hora que as coisas derem pior, as pessoas, as crianças começarem a ter vários problemas de ordem, efeito colateral adverso, eles são os primeiros a dizer a você, você tomou o remédio porque quis. Quem mandou você ter medo do sistema? Vão jogar a culpa em cima de você mesmo. E você não terá para onde correr. O sistema não vai te ajudar. Os perversos
que estão, né, por detrás de todo esse sistema, eles também não vão te ajudar, eles vão te abandonar. Eles vão continuar mascarando a mentira como verdade e vão continuar atacando a verdade como mentira. Por isso, graças a Deus, temos aí no mundo inteiro, em vários lugares no mundo inteiro, a famosa ação Os Médicos pela Vida. Os verdadeiros médicos compromissados com o paciente e a vida do paciente. Então, o cativeiro começa quando você realmente acha que é pequeno, o mundo, o sistema é grande e ele pode pisar, destruir e matar você. E aí você perde o conceito da unicidade de Deus, que ele é único, ele é o Todo-Poderoso. E por isso, Salmos, né, nos traz vários e vários salmos, vários e vários versículos, as dezenas, centenas, em que todo aquele que confia em Deus serão como os montes de Sião, que permanecem e não se abalam. Então, a resposta está em cada um. Nós que estamos na luz do monoteísmo, com fundamento judaico, com orientação rabínica, nós precisamos levar cada vez mais essa verdade, esta luz. Se as pessoas vão aceitar ou não, isso não é problema nosso. O nosso problema é quando nós omitimos a verdade, quando nós nos escondemos, nos acovardamos e não vamos para a guerra. Por isso tem um famoso ditado militar que diz que todo soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde, é um medroso. E nós estamos numa guerra, e essa guerra é de âmbito espiritual. É luz e trevas, é vida e morte, é o bem e o mal. E não tem caminho do meio. Porque aquele que acha que pode andar no caminho do meio, aquele que acha que pode ficar em cima do muro, ele está mais para o lado da esquerda, do mal, das trevas, da escuridão, de tudo que não presta, do que, propriamente dito, à direita. Então essa é a verdade. Então por isso, realmente, não seja um escravo do mundo. Não seja um escravo do sistema. Mostre a todos que você é livre. Livre. Liberdade. Quando nós somos livres, a começar com a nossa mentalidade, a começar com a nossa alma que se reside aqui, a nossa mente. Quando nós temos conhecimento, sabedoria, entendimento, nós nunca seremos escravos de nenhum sistema, de nada e de ninguém. Vimos aí esses dias realmente a história de alguns rebes, né? Inclusive teve aqueles que chegaram a ser mortos pelo próprio sistema, pelo mundo da sua atualidade, um sistema socialista, comunista, que não aceita em hipótese nenhuma religião. A única religião que eles aceitam é o Estado. O Estado é a mais pura religião. O Estado é o Deus. Essa é a realidade da esquerda e do sistema socialista comunista. Fora isso daí, eles não aceitam mesmo. Então, por isso, amados, seja luz. Seja de fato um guerreiro, porque Deus está precisando para esta última hora realmente de verdadeiros guerreiros que estejam aí compromissados com a verdade, as suas preces diárias, o estudo da Torá, a Techuvá, as 7 leis universais, a Tzedakah, estejam compromissados realmente para trazer luz e santidade, para que a escuridão, as trevas, o mal, a injustiça caiam por terra continuamente. Nós vimos aí a nossa
Rebetzin Hayamushka, a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, junto com o pai dela, o Rav Yitzhak, o sexto Rebbe. Ela ajudava a contrabandear realmente os escritos, a palavra, ensinamentos, estudos, livros de preces, etc. e tal, para que as pessoas pudessem ter em mãos alguma coisa para poder ter o norte. Não foram escravos do sistema, do mundo. Não deixaram as suas almas serem cativas, escravas, mas mesmo diante da cortina de ferro, continuaram livres. Livres. Por isso, seja você realmente alguém livre. Baruch Hashem. Hoje nós estamos aí diante do nosso Eterno, na nossa quarto dia da semana, a nossa quarta Aliyah, a nossa quarta leitura da nossa Parashá semanal Mishpatim, e nós estamos no quarto dia do Shabat, a preparação para recebermos o sagrado dia do Shabat. Então, sem perder conexão com o Shabat, nós estamos então no quarto dia do Shabat. Baruch Hashem. Um dos segredos, que os nossos sábios trazem para nós é essa conexão de nós estarmos aí diariamente, o primeiro dia do Shabat, segundo dia do Shabat e assim sucessivamente. E quando nós chegamos no sétimo dia da semana, hoje é o sagrado dia do Shabat. Os nossos sábios falam que tudo isso daí faz parte realmente de coisas fundamentais, importantes do nosso dia a dia, para fortalecer a nossa emuná e o nosso bitachon, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Ou seja, assim como nós ficamos conectados com o Shabat semanal, primeiro dia do Shabat e assim sucessivamente, nós automaticamente começamos a ficar realmente, quando nós temos essa conexão, temos esse conhecimento, e realmente nós compreendemos que a razão do viver dos 6 dias está no Shabat, em chegarmos no Shabat. Então, vamos dizer assim, numa linguagem simples de campeão, aqueles que praticam esportes, etc. e tal. Vamos entrar numa linguagem de campeão. Nos campeonatos esportivos que tem por aí afora realmente o campeão é aquele que chega em primeiro, ou aquele que adquire maior número de vitórias ou pontos, então ele é o campeão. Mas no Shabat nós temos uma dimensão, mesmo sendo dentro desse campo campeão, chegando lá em primeiro lugar, chegando com maior número de pontos, etc. e tal, mas nós temos algo mais sublime ainda no Shabat. Ou seja, quem é o campeão no Shabat? Não tem. Não tem o campeão. Sabia disso? Tem os campeões. Todos aqueles que chegam no Shabat. Então essa é uma grande diferença, ou um grande diferencial, sobre a questão do Shabat. Então todos aqueles que chegam no sagrado dia do Shabat são campeões. Não é apenas um. Assim como para o povo judeu vem a ordem de guardar, e para os não-judeus vem a orientação de honrar o Shabat, todos nós nos tornamos campeões. Por quê? Porque todos nós desfrutamos do dia sagrado do Shabat. No nível ainda mais profundo, os nossos mestres dentro da Kabbalah, eles falam que quando nós chegamos no dia sagrado do Shabat, o sol que ilumina o dia não é de fato o sol, o astro. É o sol do Shabat. Ou seja, é a luz do Shabat que ilumina o mundo inteiro no sagrado dia do Shabat. Tudo isso para que nós possamos estar fortalecendo a nossa emuná e o nosso bitachon. Para qual finalidade? Assim como nós nos preparamos
para o Shabat semanal, nós precisamos estar nos preparando para o Shabat, o 7º milênio, com Mashiach, na redenção final, que é o último passo para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, para a vida eterna. Então, ao conectarmos com o Shabat semanal, nós precisamos também ter a visão do Shabat no Mashiach, que é o 7º milênio. Então aí nós vamos nos preparando adequadamente para o Shabat com Mashiach, o 7º milênio, onde todas as coisas serão devidamente colocadas no seu lugar. Então, os 4 reinos, animal, vegetal, mineral e o reino humano, serão todos devidamente corrigidos. E esse trabalho do milênio do Mashiach, o 7º milênio, o Shabat, o último passo para adentrarmos na eternidade, por isso que a eternidade está posterior ao 7º milênio, que aí é o número 8, o 8º milênio. Nós estamos no 6º milênio para adentrarmos ao 7º milênio. Nós estamos no 6º dia da semana para podermos adentrar no 7º dia da semana. Estamos vencendo os 6 dias da semana para entrarmos no sagrado dia do Shabat semanal. Estamos vencendo 6 milênios para podermos adentrar no 7º milênio com Mashiach para a redenção final, sendo tudo devidamente colocado no seu devido lugar. Então nós iremos para o 8º milênio, que é a eternidade. Por que você acha que se usa aí no mundo secular o número 8 deitado, significando eternidade? Por que você acha? Porque o 8 é o significado de eternidade, o infinito. Entendeu? É isso daí. Então, por isso, essa conexão diária, semanal, precisa sempre estar nos levando à nossa conexão diária com o Mashiach, para a sua revelação, e fazermos a nossa parte que compete para que sejam abreviados os dias, para que ele se manifeste e se revele mais rapidamente. E aí adentrarmos no 7º milênio, o Shabat com Mashiach, porque aí teremos plenamente todo o conhecimento da Torá durante o milênio do Mashiach, o Shabat com Mashiach. Por isso diz o profeta Ishayahu, né? De Jerusalém sairá a palavra do Eterno, e ela cobrirá todo o planeta, assim como as águas cobrem o fundo do oceano. Ou seja, não haverá nenhum espaço sem conhecimento de Torá, sem a palavra da Torá. E nos dias de Mashiach, não somente o conhecimento da Torá, mas todas as nações saberão falar tranquilamente o hebraico, que é Lashon Kadosh, que é a língua sagrada, a língua santa. Ok? Então, por isso, essa nossa conexão com o Shabat semanal. Não podemos perder a visão do Shabat com Mashiach, o 7º milênio. Ok, Baruch Hashem, vamos em frente aí. Inês Martins, aqui de Pirajuí, Shalom, Shalom, Inês. A Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, junto com o seu marido, Ananias, Baruch Hashem. Temos aí a Malu, lá do distrito de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, junto com a sua família, né? Junto ali com o papai, né? Que o Eterno dê graça saradora completa, sem sequelas, Baruch Hashem. Temos aí quem mais está por aí, vamos ver. Quem chegou por aí, dá um shalom aí, ok? Vamos ver aí quem mais está. O Luiz Ribeiro, Baruch Hashem, Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem, a ti, toda a família, com muita graça, né? E muita proteção, vigor e saúde.
Também mandamos aí o nosso shalom para a Eliana Sintra, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Baruch Hashem por isso daí, né? A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, Cibele. O Marcos Santos, né? Baruch Hashem, Marcos, né? Esqueci sua cidade, Marcos. Põe aí o nome da cidade aí, tá ok? E também mandamos aí para o casal Áurea Lisboa e o Ivan, mais família, lá em Belém do Pará. A Isabel Santos, Iosif Ben Rogue Kamer, lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A Rita Alexandre, lá de Natal, capital, Rio Grande do Norte. A Edilane Minorello e o seu marido Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, a nossa região. A Elisângela Leite da Silva, de São Bernardo do Campo Grande, São Paulo, né? O pessoal nosso aqui de Bauru, o doutor Emanuel, a Edina, a Thaís, né? O Murilo e o Danilo, o Pedro Fernando, o Luiz Carlos, aqui de Bauru, o Bonafé e família, lá de Jaú, o Leandro, o Leandro Cruz, lá de Gália, né? Aqui é a nossa região de Bauru. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, né? A nossa região aqui de Marília. Né? O Marcos Santos está escrevendo aí, Santa Adélia, interior de São Paulo. Baruch Hashem, Marcos Santos. Então nós temos aí, né? Entre outros aí, a gente vai lembrando, quando não está anotado, aquilo que vamos lembrando, vamos dando um shalom aí também, ok? Então, é isso daí. E vamos em frente na nossa jornada. A Maria Viana, aqui de Bauru também, né, que está aqui na nossa região. Temos a Cleusa, aqui de Pirajuí, que está aí fazendo parte do nosso grupo aí atualmente, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? E vamos aí, seguindo em frente, o Cristiano Salviano, junto com a sua família, lá em Belém do Pará também. Estamos aí conectados em A Tarde com a Torá, ok? Mishpatim, e estas são as leis. Quando se fala estas são as leis, normalmente as pessoas tremem. Por que as pessoas tremem quando se fala de leis? Porque deve. Tem o famoso ditado popular, quem não deve não tem medo, não é verdade? Então as leis, elas são justamente para regrar o comportamento do ser humano, dentro de uma ética moral, espiritual, dentro de uma convivência em comunidade, em sociedade. O regramento de Mishpatim, e estas são as leis, é para que nós possamos, de fato, estarmos simplesmente amar a Deus, honrá-lo, só a Ele prestar culto, só a Ele prestar adoração, só a Ele dirigir as nossas preces, só nele termos realmente a nossa emuná e bitachon, fé e confiança, e somente Ele é único e digno de ser honrado, adorado, exaltado e louvado em todas as dimensões da nossa vida. Mishpatim, estas são as leis. Além disso, nós temos aí o regramento naquilo que está em Levítico, capítulo 19, verso 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os nossos mestres dizem que amar o próximo como a si mesmo não é nada fácil. Às vezes alguém diz assim, é moleza. Não é não. Não é moleza não, não é mamão com açúcar não. É algo muito difícil. Porque para você amar, não é para você brincar de fazer o bem, brincar de fazer caridade, não é isso. Isso daí qualquer um faz. Mas a mitzvah da Torá é amar. E os nossos mestres dizem que para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos dar o seguinte passo.
nos colocarmos no lugar do próximo. Ah, o nosso próximo está passando fome. Coloque-se no lugar dele. Sinta passar fome, o que é. Uma vez, dando um exemplo aqui, uma vez nós recebemos uma visita na nossa casa, a Edna e eu, e essa senhora chegou em nossa casa e falou assim, ó, o meu marido, ele está de cama e ele quer falar com o senhor. E nós atendemos o pedido dela. Chegamos na casa dela, o marido dela não tinha uma das pernas e ele tinha então tinha sido amputada uma perna dele e ele estava adoentado. Então ele disse assim, eu agradeço pelo senhor ter atendido o meu pedido, porque eu sou religioso e eu fui abandonado pelos da minha igreja, do meu segmento religioso. E então eu falei com a minha esposa para chamar o senhor aqui, para eu conversar com o senhor. O senhor não tem obrigação nenhuma de fazer o que eu vou pedir. Se o senhor fizer, muito bem. Se o senhor não fizer, não tem problema algum. Deus sabe todas as coisas. Aí eu falei para ele, não, o senhor pode falar o que o senhor quer. Se o impossível só a Deus pertence, né? E no demais, Deus nos capacitará para podermos fazer o vosso pedido. Então ele disse assim, eu desejo ser consultado por um médico. Eu quero ter a dignidade de morrer bem. A princípio, aquela palavra nos chocou, porque, puxa vida, aquele senhor fazendo um pedido dessa dimensão, ele queria ter a dignidade de ser atendido por um médico, para ele poder ter a dignidade de morrer bem. Falei, meu Deus do céu, que tremenda coisa é essa? Aí eu falei para ele, falei, ó, o senhor, eu vou ver direitinho, nós vamos marcar uma consulta, o senhor não se preocupe, nós vamos arcar com as despesas e nós vamos levar, se nós vamos atender o pedido. Se o pedido do senhor é este, o senhor quer ter a dignidade de ser consultado por um médico e poder realmente, se essa for a vontade de Deus, né, que o momento do senhor chegou, de morrer com dignidade, fique certo de uma coisa, nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça e o senhor possa realmente ter um passamento em paz. Ele falou, é só isso que eu desejo. Amém. Então aí nós corremos atrás, marcamos uma consulta para ele e nós levamos então para que ele fosse consultado num médico particular e ali o médico, graças a Deus, uma orientação divina, um médico devidamente habilitado, atencioso, um ótimo profissional, ele atendeu o nosso paciente. E aí o médico pediu alguns exames, foram feitos os exames, e realmente o médico disse, né, que a situação não era nada boa. E ele falou para o médico, né, ele falou assim, doutor, eu não estou procurando a cura, eu sei que os meus dias chegaram. Eu só quero ter a dignidade de poder morrer bem, sendo atendido por um ótimo profissional, como é o caso que o senhor tem demonstrado. E eu quero ter essa paz, que o meu último pedido de vida foi atendido. Então é simplesmente isso, o senhor pode ficar tranquilo. Qualquer notícia que o senhor der não será algo que vai me deixar em desespero, muito pelo contrário, vai me deixar em paz. E assim fizemos. Ele fez a consulta, o médico muito atencioso, muito profissional, muito gabaritado, deu a medicação que teria que ser dado naquela situação dele e
levamos de volta para casa, né? E ele voltou muito feliz, o semblante dele era totalmente diferenciado. E depois de alguns dias ele teve o seu passamento. E tanto a esposa dele como os filhos deles falaram, e até hoje, né, passado já vários anos, né, a família tem uma eterna gratidão, né? E isso daí mostrou para nós realmente uma das experiências, né, o que é amar o próximo como a si mesmo, né? Colocar-se no lugar do próximo. Então, é difícil, não é fácil não. Quando alguém diz para você assim, é fácil amar o próximo, pode ter certeza que essa pessoa, ele simplesmente não sabe o valor de Levítico 19:18. Ele está apenas brincando. Dentro desse aspecto aí, é você sofrer com o próximo. É você sentir as dores do próximo. E te levar a fazer aquilo que está além dos teus próprios esforços para poder ajudar o próximo. Simples assim. Então, dentro desse aspecto, Mishpatim, e essas são as leis, é para nos levar cada vez mais realmente a vivermos a dimensão do amor, o amor ao próximo. Então, vamos em frente nessa jornada aí e realmente não perca a oportunidade todas as vezes que Deus te conceder. Desculpa aí, a garganta tá ruim hoje. Quando o Eterno permitir que situações possam chegar a você e você possa realmente ser aí um farol, uma luz, um ombro verdadeiramente amigo, um ombro verdadeiramente de irmão, né? Nós temos vivenciado alguns casos mesmo na atualidade, e isso daí tem sido muito bom, e a gente sabe que tem ajudado muitas pessoas dentro desse aspecto, e isso daí é muito bom, ok? A nossa quarta aliá, a nossa quarta porção, ela está hoje no capítulo 22 de Êxodo, a partir do versículo 27, e vai até o capítulo 23 e o verso 5. Então nós temos aí mais alguns mishpatim, e estas são as leis, ok? Então, capítulo 22, a partir do verso 27, nós temos aí o versículo 27, que nos fala sobre respeito à autoridade. Não amaldiçoes Deus nem um juiz, tampouco amaldiçoes um líder do teu povo, isto é, o rei ou o chefe do sinédrio. Então aqui está a questão do respeito à autoridade. Então, de forma geral, realmente toda pessoa que ocupa um cargo de autoridade, ela deve ser respeitada e não ser amaldiçoada, né? E como diz em outra passagem aí, se não me falha em Provérbios, né? Quando um justo governa, a nação é feliz, né? E quando o ímpio governa, o perverso governa, todo o povo sofre. Por isso que nós estamos vendo aí, né, Venezuela, né, por exemplo, aí, né, o que tem acontecido ao povo venezuelano. Coisas semelhantes estão acontecendo com nossos irmãos argentinos e outros países aqui à nossa volta, né? Então, realmente, isso é muito, muito ruim, porque onde, ou aonde, né, os perversos reinaram, o povo sofreu violentamente, né? Que isso não aconteça com o nosso Brasil. Do versos 28 e 29, nós temos aí sobre doações devidas à tribo de Levi. Então a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, né, nos fala sobre as doações que é feito à tribo de Levi, né? Temos aí as primícias, o bicurim, a questão do azeite, o vinho e os grãos, que faz parte da terumá, né? Os dízimos, que faz parte de maaser. Então, dentro desse aspecto aqui,
nós temos aí sobre as doações devidas à tribo de Levi. Como já foi falado lá atrás, né, a tribo de Levi não tem direito a porção nenhuma de terra e também não trabalha fora da atmosfera do templo do mexicano deserto, o tabernáculo, e depois, posteriormente, no Beit HaMikdash. Então, a tribo de Levi vive estritamente do serviço sacerdotal. Então, o povo tem o dever, é um dever de amor, né? Realmente cuidar e trazer realmente as primícias, né? O bicurim, a terumá, o maaser, trazer o shekel, né? Que é a porção em dinheiro também, para que realmente as coisas, a tribo de Levi, ela possa ser devidamente sustentada aí e se dedicar exclusivamente dentro daquilo que é espiritual. Por isso que depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, né? Então os mestres, né, os nossos rabinos, têm orientado realmente a fazermos nas nossas casas um estudo de Torá, uma casa de estudos de Torá, um mini Beit HaMikdash, etc. e tal, né? E devido, né, às proporções em que as coisas vão andando, o mundo judaico em si tem a sua estrutura desde então, desde a antiguidade. Mas desde a antiguidade, os Beneinô, os não-judeus, eles estão inseridos, nós estamos inseridos dentro da própria Torá, dentro da outorga da Torá, etc. e tal, né? E depois, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, a questão esquecida, Benei Noach, que ficou durante milênios esquecido, os não-judeus, né? Não por uma questão de negligência do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, o povo judeu, mas porque realmente as nações não deram folgas para o povo hebreu, devido às intensas perseguições que sofreram, né? E a última foi o chamado Holocausto aí, que é público e notório em todos os cantos do nosso planeta, né? Então, realmente, o povo israelita não teve folga para poder se dedicar à questão Benei Noach, que foi outorgada desde os dias de Noach e foi confirmada no Monte Sinai com Moshe, e essa questão ficou adormecida aí. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, dos anos 1950 até 1994, um dos grandes tópicos do nosso Rebbe foi exatamente essa questão dos Benei Noach, onde ele realmente orientou os seus rabinos para que realmente se envolvesse com os não-judeus, se envolvesse com as nações, para poder realmente os não-judeus terem o conhecimento de uma forma mais elevada, mais sublime, mais espiritual, mais verdadeira e fundamentada nos 5 primeiros livros da Bíblia, sobre a unidade e a unicidade de Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, e assim sucessivamente. Então, dentro desse aspecto, né, as coisas começaram a andar em favor dos Benei Noach. E ao andar desta forma aí, as coisas foram se desenvolvendo, né? O próprio Maimônides, ele fala sobre a questão do não-judeu, que realmente abraça o monoteísmo com fundamento judaico, começa a se dedicar ao estudo da Torá, à compreensão, às 7 leis universais, e ele será chamado de um justo entre as nações, bem como também o não-judeu é comparado ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote, né? E depois aí nós temos, né, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, o qual escreveu, né, 2 livros sobre Kabbalah para os não-judeus, para os Benei Noach, e dentro desse aspecto ali ele traz lições, o aprendizado correto da Kabbalah, né, para os não-judeus, né? Então, tem Kabbalah para os judeus propriamente dito e Kabbalah para os não-judeus, o ponto até o ponto em que nós podemos, como não-judeus, onde podemos estudar, podemos compreender e seguirmos a nossa jornada de sabedoria, conhecimento e entendimento,
né? Dar um passo mais largo é aquilo que nós vimos ontem, né? Sobre a questão da escadaria, né? A escada não será feita uma escada em direção ao altar, será feita uma rampa, e todo aquele que se coloca na rampa em direção ao serviço divino, ele precisa andar com passos curtos. Passos largos significa prepotência, orgulho, né? Valorização do egocentrismo, né? Então o ego se torna um ídolo para a pessoa. Então, dentro desse aspecto aí, o ensinamento é este, né? Então, por isso, a Kabbalah que nós podemos estudar e compreendermos, ela está dentro desses dois livros que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós aí, sem sombra de dúvidas, né? Então, nesse aspecto aí, o nosso Rabino, ele fala sobre a questão do crescimento do movimento Benei Noach. E à medida que o movimento Benei Noach ele for crescendo, né, os rabinos poderão cada vez mais aperfeiçoar o ensinamento para os não-judeus e trazer os não-judeus, os Benei Noach, dentro de um regramento da Torá, de acordo com as orientações que eles irão passando na medida que os passos vão se encaminhando no nosso dia a dia, ok? Então, por isso, no caso específico, o nosso rabino Yaakov Gerenstadit, que é a liderança dos Benei Noach no Brasil, né? O movimento Benei Noach Brasil, tem aí em todos os estados da federação, né? Alguns grupos, né? Pessoas, ou individualmente, ou só família, e outros lugares, um grupo um pouco maior, outros maiores, mas o movimento em si está crescendo, né? E o nosso rabino Yaakov, ele nomeou emissários regionais nesses estados todos aí, de regiões, etc. e tal, emissários, lideranças regionais, para estar aí, né, seguindo as suas orientações, para poder divulgar cada vez mais o movimento Benei Noach, né, e a unidade, a unicidade de Hashem, para que ombro a ombro com o nosso irmão judeu, nós possamos estar divulgando cada vez mais esta verdade e trazer mais luz e mais santidade divina para o nosso planeta, ok? Então, entre aspas, né? Então hoje os Benei Noach, de uma certa forma, estão aí numa ação bem sacerdotal entre as nações, né? Onde estão trazendo realmente estudos da Torá, trazendo o conhecimento da unidade e unicidade de Hashem, e assim sucessivamente. Por isso, cada comunidade regional, né, todas as pessoas envolvidas, né, dentro da comunidade regional, precisam cada vez mais estar em conexão com seus emissários e mãos às obras, juntos trabalhando em prol do movimento Benei Noach, ok? Depois do verso 30, nós temos aí onde fala sobre a questão de carne proibida, né? E aqui nós temos aí, né, a orientação sobre não comereis carne de animal que não tenha sido abatido ritualmente, né? Nem de animal fatalmente ferido no campo, né? O judeu em si, ele é proibido de comer uma carne não kosher, né? E o Benei Noach é orientado a realmente a saber a procedência da carne que ele está adquirindo. Dentro desse aspecto todo, né, já foi feito comentários, estudos dentro do nosso Benei Noach, em que as leis brasileiras sobre o abate em frigoríficos, né, seguem leis rígidas, e elas estão muito de acordo dentro do padrão da Torá, né, onde o animal, ao ser abatido, ele sofre um mínimo de dor. Tem a sangria e depois realmente vem o esquartejamento aí, etc. e tal. E por isso que tem, né, nos frigoríficos existe o CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, né? Então, por isso, a orientação é dentro desse aspecto aí, né? Procurar saber a procedência da carne
para que não venha aí, né, comer partes de animais dilacerados, né? Ou seja, o animal não está nem morto, e antes que ele morra, já começam a esquartejá-lo, etc e tal, e dessa forma o animal vivo, ainda vivo, ele está sendo esquartejado e depois é colocado à venda, né? Por isso o famoso abate clandestino é muito perigoso, né? Além de não ter as questões das leis de limpeza, né, coisas semelhantes a estas, né? O abate também não obedece um regramento em que o animal venha sofrer um mínimo de dor e etc e tal. Então por isso é tomar muito cuidado com o abate clandestino, ok? E os frigoríficos estão mais dentro daquilo que a Torá determina, e as leis brasileiras é uma das leis mais rígidas no abate de animal em comparação com o mundo, ok? Também não comereis carne que tenha sido dilacerada por feras, né? Por exemplo, um caminhão que transporta boi vivo. Ele sofre um acidente, morre lá o boi lá na beira da estrada. Tem pessoas, né, que vão lá, esquartejam um animal ali, está agonizando, não morreu, ou se morreu não teve sangria, por exemplo, né? E as pessoas vão lá, esquartejam um animal, pegam partes, levam embora e vão comer. Essa prática aí, ela não é legal, não condiz dentro do padrão de Mishpatim, né? Essas são as leis. Então, por isso, né, a orientação que nos fala aqui a Torá é que nessa forma aqui, que esse tipo de carne, né, que não convém ser consumida pelos humanos, elas sejam então dadas aos cães, né? Então aqui nós temos dentro dessa capítulo 22, verso 30, nós temos aqui uma coisa que se chama recompensa aos cães. Por quê? Porque quando o povo israelita saiu do Egito, durante toda aquela noite, os cães não latiam. Os cães, eles ficaram em silêncio. Eles não latiram para o povo israelita que estava saindo de Goshen e estavam indo para a saída do Egito. Então, os cães, eles guardaram silêncio. E eles não latiram contra o povo israelita e nem investiram contra o povo israelita. Então esse comportamento canino, aqui no capítulo 22, verso 30, né, o Rashi, ele fala que nesse momento aqui, esse tipo de carne para jogar aos cães é uma recompensa que sejam dados a eles, né, devido a esse respeito que eles tiveram para com o povo israelita na saída do Egito, ok? Isso também está dentro daquele aspecto, né? Não maltratar os animais também. Aí nós entramos no capítulo 23, né? E o capítulo 23, do verso 1 até o verso 3, nós temos aí sobre verdades na justiça, né? Então não aceitarás falso relato de alguém que queira caluniar um terceiro. Se és juiz, não ouvirás os argumentos de uma parte até que a outra parte também esteja presente. Então aquela questão, né? O juiz, ele vai ouvir alguém, ele não pode ouvir de forma separada. As duas partes têm que estar presentes, né? Então, para que possa ouvir os dois argumentos e uma parte na presença da outra possa ouvir o que um está dizendo a respeito da situação que envolve as duas partes, ok? Isso é uma orientação justamente para evitar que o juiz venha favorecer o injusto e venha desfavorecer o justo. Então as duas partes precisam estar presentes. E também o juiz não poderá, ouvindo as partes em separado, ele pode ser tentado a um suborno, né? Aquela parte que está errada e que tem mais bufunfa, né? Pode fazer algumas promessas aí que o juiz não venha a resistir, né? Aí na hora que a outra parte entra, coitado, é a parte certa,
vai levar uma pauleira que não tem tamanho. Não unirás forças com uma pessoa má, isto é, alguém que planeje fazer afirmação falsa sobre uma terceira pessoa, nem mesmo prometendo meramente ser testemunha corrupta em seu favor. É a questão do falso testemunho, né? Você não pode ser uma testemunha falsa. Se estiveres envolvido em uma disputa e notares que a maioria das pessoas se engana a respeito da verdade, não seguirás a maioria. A maioria tem razão, nem sempre. Nem sempre. Então, por isso que a Torá já fala aqui, ó. Se a maioria está numa disputa e você nota que a maioria das pessoas está no caminho errado, está do lado errado, não é porque é a maioria que você também vai seguir a maioria. Então, muito cuidado com isso. Então, não seguirás a maioria para fazer o mal. E em resposta à pergunta do acusado sobre tua posição no caso, não te desviarás da verdade, nem seguirás a visão incorreta da maioria, pervertendo assim a justiça, né? Então, aquela questão, a parte que está errada, né? A parte que realmente violou a lei, então, às vezes ela vem questionar o juiz, ou às vezes vem questionar a testemunha, né? Para tomar uma posição favorável do lado dela. Então, por isso, né? Se o juiz ou você se submete, então você está pervertendo a justiça. Então você está junto com estas pessoas abalando os alicerces do universo. Ademais, em casos de crime capital, julgados em tribunal, não seguirás a maioria simples, em que há apenas um juiz a mais a favor da condenação do que a favor da absolvição. Então aqui a Torá fala assim, numa questão da pessoa ser condenada à pena capital, a maioria simples, né, metade mais um, não é conveniente. Precisa ter mais do que a metade, né? Então, por exemplo, 2/3, né, da maioria, aí já é diferente, né? Então, metade mais um, que é a maioria simples, a Torá orienta que não haja esse tipo de decisão. Então o caso precisa ser revisto e um novo julgamento ser marcado, ok? Então, essas são as orientações. Não mostrarás deferência ao pobre em sua ação judicial, a fim de prestar-lhe o respeito que ele geralmente não obtém. Antes julgará o caso de acordo com a verdade, né? Então aqui, seja pobre ou rico, as partes têm que ser julgadas dentro da lei, dentro da justiça. Simplesmente assim. O verso 4, né, do capítulo 23, o verso 4 e 5, nos fala sobre comportamento para com os inimigos, né? Se encontrares o boi e o jumento de teu inimigo perdido, devolvê-lo-ás a ele, repetidas vezes, se necessário. Quantas vezes você encontrar o animal, o objeto que pertence a um inimigo teu, você não vai dar aquela uma. Faz de conta que eu não vi, hein? Faz de conta que eu não vi. Não tem essa não. Você viu, você tem que tomar uma atitude correta. Não importa se é o teu inimigo. Você vai pegar aquele animal ou aquele objeto e você vai devolver a ele. Pronto, tá aqui o que é teu, tchau. Pronto, acabou. É simples assim, certo? Então, dentro desse aspecto aí, você não vai agir com ódio. Você vai agir com amor à justiça. E você vai praticar a justiça. Ponto final. É isso que nos traz aqui com respeito a essa questão, né? E também quando você encontra pelo caminho ali, né, no exemplo dado aqui pela Torá, o teu inimigo, em que o jumento, né, o animal de carga dele, está arriado, né, está lá no chão, por causa da carga pesada que ele colocou sobre o seu animal, então você também não pode dar as costas e ir embora. Você precisa, de fato, ajudar o seu inimigo a aliviar o peso, né, do animal, porque o animal está sofrendo uma dor excessiva, né? Então, você vai precisar ajudar
o teu inimigo a fazer a descarga, a colocar o animal, aliás, em pé, né? E você vai ajudar o teu inimigo a fazer uma nova carga adequadamente para que o animal e ele possam seguir o curso. Você vai estar ali, né? Você passou por ali, você tem que ajudá-lo. Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Então essa nossa quarta leitura de hoje, né? E para nós encerrarmos aqui, vamos para um nível mais superior, um nível mais sublime, um nível mais elevado com o nosso Rebbe Menachem Mendel sobre esta quarta aliá. Vamos lá? Ajudar o corpo, ajudar a alma. Assim nos fala o nosso Rebbe, com essa passagem aqui. Quando você ver o burro de teu inimigo arriar por causa do peso de sua carga, você deve ajudá-lo. Então vamos ver como ele discorre sobre este assunto aqui, para nortear o nosso dia a dia. Deus nos deu a Torá e seus mandamentos, Mishpatim, tanto para o benefício de nossos corpos, como para o benefício de nossas almas. No entanto, uma vez que o nosso corpo, quem é o nosso corpo? É o nosso burro. O nosso corpo é o nosso burro, entre aspas. Nosso animal de carga. O nosso corpo é o nosso burro, que é o nosso animal de carga. Naturalmente procura a sua própria comodidade e ele fica propenso a considerar como uma carga pesada o quê? O estudo da Torá de Deus. Como que o seu burro arria? Quando você acha que o estudo da Torá é algo pesado. Então o teu burro, que é você mesmo, o teu corpo, portanto o teu animal de carga, arria. Ai, hoje eu estou tão cansado. Ai, hoje eu não consigo nem falar amém. Mas acabou de falar. Por que não consegue falar amém? Né? Então são as desculpas do nosso burro, o nosso animal de carga. Ai, estou tudo quebrado. Parece que eu levei uma surra de pau. Ah, hoje não dá não. Hoje não dá para fazer as preces diárias. Hoje não dá para fazer o estudo da Torá. Hoje não dá para fazer uma reflexão sobre as 7 leis universais. Hoje não dá para fazer de Sedaká, porque não dá mesmo. Eu tenho que comprar um remédio aqui para tirar as dores do meu corpo. Então não dá para fazer de Sedaká hoje não. Então o teu burro, o animal de carga seu, ele arruma um monte de cargas para se arriar. Então, automaticamente, vem as explicações, né? O estudo da Torá é isso e aquilo, os mandamentos é isso e aquilo, então arruma desculpas e mais desculpas, né? E aí você fica arriado. É possível que se revolte, ou seja, arrie, você pá, né? E se posicione como o inimigo da alma, ou seja, quando você transforma realmente o teu corpo em burro, animal de carga, na realidade você está transformando o seu corpo em um inimigo da tua alma. É assim que fala o Rebbe. Portanto, como para muitos de nós a voz do corpo fala mais alto do que a voz da alma, é possível que, em um primeiro momento, consideremos a Torá como uma carga opressiva. Eita carga opressiva é esse estudo da Torá, não é verdade? Contudo, isso somente significa que ainda não integramos a Torá em nossas vidas. Ou seja, nós não colocamos a Torá de fato como parte da nossa vida. Ou seja, sem a Torá eu estou morto. Sem a Torá eu não tenho vida.
Ainda nós não incorporamos isto, diz o nosso Rebbe. Porque se nós não incorporamos a Torá em nossa vida, então realmente o nosso burro, o nosso corpo, ele sente o peso do estudo da Torá. Então a Torá se torna uma carga opressiva. E o nosso corpo, o nosso burro, nós o transformamos em nosso inimigo, inimigo da nossa alma divina. Então o Rabi Israel Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, ele ensinava que não devemos menosprezar o corpo por causa dessas atitudes naturais. Então, vamos dizer assim, né? Essa negatividade do nosso corpo natural, né? Do nosso corpo animal, a nossa alma animal, o nosso burro, o nosso animal de carga, é natural do nosso corpo físico. É natural da nossa alma animal. E não tem como você jogar isso fora, faz parte da tua vida. Então, por isso disse o Rebbe anteriormente, né? Integrar a Torá à nossa vida muda essa configuração. E aqui, né, o Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, ele fala que nós não devemos desprezar as atitudes naturais do nosso corpo físico. Nós não podemos simplesmente dar as costas para essa realidade. Faz parte da nossa vida. Então, devemos trabalhar com o corpo fortalecendo a sua saúde. Então, nós precisamos fazer de tudo aquilo que esteja conectado a trazer saúde para o nosso corpo. Por isso, nós vemos aí a questão dos levitas. Eles estavam envolvidos com o trabalho espiritual, eles não poderiam perder tempo com o trabalho secular. Como nós vimos aí o maná sendo dado no deserto, né? E os tzadikim, os levitas e os justos que estavam ali dentro dos 70 anciãos, eles não precisavam sair ao campo para buscar a sua porção de maná. Deus já providenciava que a porta da tenda de cada um deles já houvesse a sua porção. Era só eles abrirem ali a cortina da entrada da tenda e pegar a sua porção, colocar para dentro de casa para ser tomadas as devidas providências e não perder tempo, estudar a Torá, se aperfeiçoar nisso e trazer o ensinamento para o povo, né? Então é este aprendizado que nós temos aí. Então nós devemos trabalhar com o corpo, fortalecendo a saúde, enquanto o educamos para que reconheça que as orientações da Torá visam o seu próprio benefício. Então a Torá, ela não tem castigo para o corpo. Na realidade, a Torá, ela quer trazer não somente saúde, vida para a nossa alma divina, mas trazer saúde e vida para o nosso corpo físico também. Então isso é importante. Assim que compreendermos que a Torá de Deus e seus mandamentos são a verdadeira fonte de vida, ou fonte da vida, nosso corpo passará a vê-los como um presente e se unirá com entusiasmo à nossa alma para cumpri-los. Então, esta é a palavra do nosso Rebbe sobre ajudar o corpo, ajudar a alma, para que o nosso corpo, o nosso burro, o nosso animal de carga, realmente seja transformado em um corpo saudável, que venha também amar a Torá e os seus mandamentos. Então, por isso, amados, essa é a lição para o nosso dia de hoje, a nossa quarta a nossa quarta leitura. Por isso, não seja um burro, né? Seja alguém inteligente e faça com que tanto a alma divina como o corpo possam estar juntos, unidos, no serviço de amor a Deus. Seja forte, seja luz, vamos em frente. E não seja cativo, escravo do mundo, do sistema e dos seus perversos. Até amanhã. Shalom, shalom.